Sou o professor Rafael Marinho e vamos falar sobre o concretismo no Brasil, capítulo 6, nono ano, página 46. Muito bem, o concretismo ele foi um importante movimento que teve início na década de 50, ok? Sua origem está relacionada ao surgimento da abstração nas artes visuais, também no início do século XX, lá com Kandinsky, tá? Lá com o abstracionismo geométrico e orgânico de Kandinsky, ok? Bom, trata-se de um movimento que propõe o uso de composições geométricas nas obras artísticas, criadas com minúcia, ou seja, com esmero matemático, e, como eu já disse, estruturadas por esse pensamento matemático da geometria, perspectiva e tudo mais, é que você vai trabalhar esse concretismo no Brasil. Uma outra coisa também que a gente pode trabalhar aqui com relação ao concretismo é o quê? É que os artistas brasileiros, eles vão se basear nas vanguardas russas. Construtivismo, raionismo e suprematismo, ok? Então, eles vão se basear a partir das proposições, a partir das obras de Kazimir Malevich, por exemplo. Então, todas essas obras, toda essa forma de pensar que o concretismo ele te dá é baseado na ideia tanto do abstracionismo de Kandinsky, que era russo, tá? Porém, ele vai ser abstrato, geométrico, neoplasticista, quanto com essas vanguardas russas, construtivismo, raionismo e suprematismo. Tranquilo? Bom, aqui na mesma página 46, tá certo? Perguntas que falam sobre esse concretismo no Brasil, ok? Então, vamos lá. O concretismo é um movimento das artes visuais que trabalha com o não figurativo. Entende como não figurativo? Lembrando, figurativo, ele vai ser o quê? Ele vai ser aquilo que um grupo de pessoas vê e esse grupo de pessoas ele vai entender a mesma coisa, tá certo? O não figurativo ou abstrato, ele já é o quê? Cada um ele vai ter o seu entendimento sobre determinado assunto, ok? Bom, então o que tu entende como não figurativo? Com as suas palavras, o que é não figurativo? Observe a imagem que abre o tema, tanto no livro quanto no material que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Quais são as percepções e sensações ao observá-la? Ao apreciar a obra, que pensamentos vêm à mente? Então, por exemplo, essa obra que está bem aqui abrindo a nossa aula, bem aqui na tela. O que eu estou vendo? O que eu entendo disso com as suas cores? Vermelha e azul e as suas não cores, cinza e preta. O que eu entendo disso, por exemplo? A obra completa. Tá certo? A obra completa. O que eu vou entender disso? Mas no caso, vocês vão fazer do livro, tá certo? E 3. Você já apreciou uma obra de arte que tivesse uma composição estruturada em formas geométricas e cores? Como é que era reproduzida como é reproduzido nessa página? Em caso afirmativo, qual era o título da obra? Ou seja, eu já vi uma obra lá, por exemplo, do Pierre Mondrian, e eu gostei. Inclusive eu tenho uma borracha, tá certo? Eu tenho uma borracha e a partir dessa borracha Deixa eu pegar aqui pra gente. E a partir dessa borracha eu posso trabalhar um concretismo, apesar de ser um abstracionismo geométrico, tá? Só procurar aqui a borracha rapidinho, que eu não vou achar. Retiraram. Não, tá aqui. Olha só. Por exemplo, isso daqui, essa borracha, ela é abstrata geométrica. Vou botar aqui pertinho de vocês. É abstrata geométrica. Então, ela teve como base a obra de Pierre Mondrian, que vai trabalhar o concretismo também no Brasil, tranquilo? Bom, continuando a nossa aula, então. O concretismo e o não figurativo, tá? Que é a primeira parte da aula. Primeira parte do livro de vocês. Tá certo? Então, assim, eu falei que... Espera o ouvido.
eu falei que essa ideia de você trabalhar o não figurativo ou abstrato, ele vem desde o início do século XX, tá certo? Com artistas como o próprio Pierre Mondrian, que eu já falei, ok? E o Kandinsky, Vassily Kandinsky, que era russo, porém abstrato. Ele não era nem construtivista, nem raionista, nem suprematista, ok? Bom, então o que vai acontecer? O que vai acontecer? A principal influência do abstracionismo que nós podemos trabalhar, ou dessas vanguardas no caso, vai ser o Destige, porque você tem a Ponte, que é o Destige, e você tem o Cavaleiro Azul, que é o De Blue-Reuter, tá certo? Que são formas de pensar o abstracionismo. No Brasil, como a gente vai ver daqui a pouco, o que acontece? Você vai ter o grupo Frente e o grupo Ruptura. Um deles é de São Paulo, o outro vai ser do Rio de Janeiro. Mostrei a borracha. Olha aqui de onde ela vem. Pierre Mondrian, sem título. Ok? Então, aquela borracha, deixa eu pegar de novo aqui. Aquela borracha, tá certo? Ela, na verdade, é assim. Assim. Aquela borracha, ela vem da onde? Assim. Ela vem desse quadro. Tranquilo? Então, isso daqui é uma forma de você trabalhar a visualidade. Ok? Abstrata. Bom, como eu já falei, Pierre Mondrian, né? Então, o que esses artistas abstratos, neoplasticistas, eles vão trabalhar, tá? Eles vão defender a ideia de que o valor e o significado de uma obra estariam contidos, ou seja, estariam nela mesma, nas formas, nas cores dos materiais, ou seja, eu não iria precisar trabalhar nada que fosse figurativo. Por exemplo, se eu trabalho a figura de uma pessoa, eu não vou precisar desenhar a pessoa perfeitamente, como eles faziam antes no impressionismo, no realismo, etc., para que eles entendessem o que era uma pessoa. Eu precisaria mostrar para o outro que, através de formas geométricas, através da perspectiva, da geometria e tudo mais, que aquilo dali era uma pessoa. Eu deveria fazer o outro entender que aquilo ali é uma pessoa, ok? Bom, eu já comentei com vocês em sala de aula, ano passado, e até mesmo quando nós estávamos em sala de aula, que todas as vanguardas, elas vão precisar de um documento. Então, aqui no abstracionismo, aqui você vai ter o quê? O chamado Manifesto da Arte Concreta, escrita pelo artista Theo van Doesburg, arquiteto, ok? Então, o que vem a ser isso? Eu vou trabalhar as bases da arte concreta, da arte abstrata, beleza? Dentro de uma forma concreta, ou seja, eu vou, ao invés de trabalhar a figura, de certa forma, que ainda faz me lembrar alguma coisa, eu vou trabalhar a matemática por ela só. Quando foi a primeira vez que o artista, o ser pensante, artista, ele se utilizou da matemática para trabalhar junto com a arte? Lá no Renascimento. Quando? E por quê? Porque a perspectiva, ela vai ser o quê? Ela vai ser a sensação de dimensão de um objeto, tá? Então, lá no Renascimento, século XV, século XVI, o que eles faziam? Eles se utilizavam que é a perspectiva, junto com a técnica do esfumato. Então, essa técnica do esfumato, que é o chiaroscuro, não sei o que e tudo mais, ela vai dar uma sensação de sombra, tá? E a sombra junto à perspectiva, ela produz volume. As obras concretas, as obras concretistas, elas não possuem volume. Elas são, na sua maioria, bidimensionais. Existem esculturas, sim, que influenciam outras tendências.
certo? Como, por exemplo, o futurismo, que ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar a sensação de movimento, ok? Bom, continuando então, na questão das esculturas concretas, a principal referência vai ser quem? O artista Max Bill, o artista suíço Max Bill. Ele veio para o Brasil e ele trabalhou, ele participou da primeira Bienal de Arte Moderna de São Paulo, tá? Então, as obras dele, por exemplo, essa daqui, vai trabalhar o quê? O espaço com a forma por ela só, ok? Então, basicamente, automaticamente, teve um artista que na construção de Brasília cria meteoro. Não peguei a imagem aqui, eu posso disponibilizar depois para vocês, tá? Chamado Bruno Giorgi, que ele vai criar junto com Niemeyer Brasília. Tá? Então, para quem já foi em Brasília, nem que tenha passado 10, 15, 1 hora, 2 horas dentro do aeroporto, já viu que a arquitetura de Brasília ela é toda modernista e as esculturas elas são, na sua maioria, concretistas, ok? Bom, a palavra concreta, como a gente estava comentando, ela vai ser usada para quê? Para designar criações artísticas que se estruturavam somente nas composições geométricas. E o significado delas estava nelas mesmas, sem idealização. Ah, pode ser tal coisa. Ou então análises. Tá certo? O abstracionismo, ele se utiliza dessas idealizações, dessas análises, ok? Por quê? Porque vai fazer cada um que ver a obra, por exemplo, aqui, ó, cada um que vê a obra entender uma coisa diferente, ok? Então, o concretismo não. Isso é tal coisa. Isto daqui é uma cadeira. Isto daqui é tal coisa. Por exemplo, ali por volta de 1924 até 37, 42 mais ou menos, você tem na Alemanha, a gente vai ver daqui a pouco, você tem na Alemanha uma escola de design chamada de Bauhaus, certo? Então, se hoje você tem, por exemplo, um design do celular, se hoje você tem o design de uma cadeira, de um sofá, de um objeto, um design diferenciado, é graças a esse pessoal da Bauhaus, ok? Bom, já falei para vocês, tá, que no Brasil o Max Bill ele vai participar da primeira Bienal de São Paulo e ele que vai ser o responsável, o Max Bill, por influenciar, por fazer os artistas entrarem em contato com as vanguardas as vanguardas russas e ali fazer o quê? Começarem a produzir de uma forma matemática e sintética, tá certo? Então, ele é que foi o responsável por trazer essa ideia do concretismo, por trazer essa ideia do modernismo para o Brasil, tá certo? Então, bom, então como eu estava comentando, né? Então, a Bauhaus aqui, gente, como eu falei, né, ela vai ser a escola alemã de design, tranquilo? Então, qual foi o grande problema dela na época? Como ela estava na Alemanha, no período entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, qual foi o problema dela? Que a maioria dos professores, a maioria dos
Pois é, como eu estava comentando, gente, a Bauhaus ela foi fechada durante a Segunda Guerra Mundial, por quê? Porque a maioria dos professores e até mesmo dos alunos que eram artistas, eles eram de cunho comunista. Então, o que acontecia? Como Hitler, ele era contra o comunismo, tá, contra a União Soviética, os estados prussianos, automaticamente ele fechou a escola, tá? Porém, os artistas que estavam lá, os artistas de vanguarda, eles eram construtivistas, ou seja, lembra que eu falei? Raionismo, suprematismo e construtivismo? Pois é, então são as vanguardas russas, tá certo? Então, aqui eu tenho um pequeno vídeo falando sobre a Bauhaus, tá? Queria que vocês dessem uma olhada para depois a gente comentar sobre isso. Deixa eu botar aqui pra gente. Tela inteira. Isso aqui, Olá, tudo bem? Rapidinho. Esse é o... Essa apresentação, depois eu vou disponibilizar como eu disponibilizei as outras, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui rapidinho. primeiro vídeo de uma série que eu vou começar a fazer. Enfim, sobre conteúdos que eu sempre quis trazer aqui para o YouTube. A ideia dos vídeos, desses vídeos que eu vou postar aqui, é traçar um panorama geral sobre alguns assuntos bem, enfim, corriqueiros, bem do nosso dia a dia. Bem do dia a dia, na verdade, de quem gosta de arquitetura e design. Então, você não vai encontrar aqui nessa série de vídeos uma análise profunda ou um tratado sobre esses assuntos. Mas a ideia é fazer mesmo um apanhado que vai te dar uma boa noção sobre o que a gente está falando. Daí, claro, se você quiser saber mais informações sobre o assunto que eu vou escolher para trazer para cá, você pode pesquisar nas fontes que eu sempre vou deixar no final de cada vídeo ou nos próprios comentários dos vídeos. Ok? Vamos lá? Bom, então para esse vídeo eu escolhi um tema que vai servir de base para diversos outros materiais. A gente vai falar aqui sobre a escola Bauhaus. Ouviram? Diversas outras escolas. Então a própria Bauhaus, ela vai ser o quê? A influenciadora de todo o design que nós temos hoje. Por isso que eu falei, celulares, isso é um carregador, eu sei, mas o design do carregador, por exemplo, ele é influenciado pela questão do design trabalhado na Bauhaus. Com certeza vocês vão ver aqui no vídeo, ou então eu mostro para vocês, eu disponibilizo para vocês na parte de dança. Na parte de dança existe o balé triádico da Bauhaus, tá certo? Então tudo isso dá para a gente trabalhar com uma única escola de design, e é a partir dessa escola de design que você vai ter todas as outras tendências e vanguardas modernas, ou seja, até a década de 60, e contemporâneas, da década de 60 até os dias atuais, ok? Agora deixa eu calar minha boca. A escola Bauhaus nasceu de um manifesto feito pelo arquiteto Walter Gropius em 1919, na cidade alemã de Weimar. Nesse manifesto, ele colocou exatamente qual era o programa artístico que ele tinha imaginado para essa escola. Vale lembrar também que o Gropius era super influenciado pelo modernismo europeu e que ele queria que a Bauhaus fosse o carro-chefe do movimento modernista. Então, essa escola surgiu depois da Primeira Guerra Mundial e tinha como proposta ter uma arte funcional que pudesse atender às necessidades de uma sociedade industrial e que tornasse mais harmonioso o cotidiano das pessoas. Tudo isso começa com a arte nouveau, tá? Para você ter uma ideia das matérias, né, que eram dadas nessa escola, os alunos tinham aula de análise de obras dos grandes mestres, estudos de materiais, teoria cromática, analítico, oficinas criativas com diferentes matérias como madeira, aço, estofado, enfim. E muitas dessas aulas eram ministradas por grandes nomes como Paul Klee, com os pintores, né, Paul Klee, Kandinsky, e o arquiteto alemão Mies van der Rohe.
Bom, mas o eixo central da escola Bauhaus foi mesmo o design arquitetônico. Exatamente por isso, a escola deixou um legado tão impactante até hoje em absolutamente tudo que a Bauhaus foi mesmo o design arquitetônico. Exatamente por isso, a escola é tão impactante até hoje em absolutamente tudo que a gente conhece de arquitetura e design de interiores do século XX. Para a gente fazer uma contextualização histórica, né, do que estava acontecendo na época da Bauhaus, na época que a Bauhaus foi criada em Weimar, era também a época que o Hitler assumiu o poder e começou a perseguir a escola, acusando ela de ser propagadora de concepções artísticas meio degeneradas aí. A perseguição ela foi tanta e tão intensa que mesmo a escola tendo se mudado de cidade, que ela foi para Dessau, onde eles construíram esse prédio aqui, que é o prédio mais famoso da escola, foi uma escola que teve poucos anos de vida, né? Ela só teve 14 anos de vida. Mas na prática não foi isso que aconteceu. Quando a escola fechou, os professores, eles difundiram os conceitos da Bauhaus pelos principais centros de arte do mundo. E isso influenciou muito o currículo das escolas de design e arquitetura em absolutamente todos os cantos. Então, a escola Bauhaus, ela revolucionou o design moderno, quando ela passou a buscar formas mais simplificadas, tá? Definidas pela... Então, por isso, até hoje, a gente vive um design que é um design mais funcional do que um design mais decorativo. Então, essa é uma escola super importante por causa disso. A gente vivencia o legado da Bauhaus até hoje. Eu vou deixar aqui, ó, passando algumas obras que são bem características do movimento Bauhaus, da escola Bauhaus. Então é isso, queria falar um pouquinho da escola Bauhaus e qual a importância dela e como é que ela impacta hoje as nossas vidas. Então, até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tá certo? Então, olha só. Então, o que acontece? Então, como vocês viram, né? A Bauhaus, ela até hoje, eu dei o exemplo do celular, aqui a apresentadora do vídeo falou do interior, de cadeira, mesa, escrivaninha e tudo mais. Então, tudo isso, toda essa forma nova e funcional de ver o mundo, toda essa forma inusitada é o legado que a Bauhaus nos traz. E quando ela fala da arte degenerada, era assim, o sionismo e o suprematismo da Rússia foram amadurecidos nesse período da Bauhaus e voltaram para a Rússia, ok? Bom, deixa eu sair daqui. Tem música? Não tem música. Tá certo? Então é o seguinte. Um outro artista que também foi influenciado pela Bauhaus foi Alexander Calder, tá certo? Então o Calder, ele vai criar móveis, tá certo? O que são móveis? São aqueles brinquedos de criança, sabe? Aqueles pesos de criança que tem brinquedo de um lado, brinquedo do outro, equilibrado, tá? Só que ele não fez de uma forma visualmente equilibrada. Ele fez de uma forma nova, inovadora, baseada na Bauhaus, ok? Então, a partir disso, como vocês podem ver aqui, isso é um móvel, isso é sustentado, equilibrado por todo o conjunto vermelho, parece uma gota vermelha, e do outro lado, apenas uma esfera vermelha, tá certo? Então, todo o conjunto ele vai ser equilibrado por essa dicotomia. Muito bem. Então, olha só, aqui tem uma apresentação que mostra como é que foram feitos e como é que é curtinho, tem só 2 minutos e meio. 50.
o próprio prédio da Fundação Calder, ela já lembra um mobile, ok? Esse abstracionismo geométrico, esse concretismo. Percebam, todo o equilíbrio da sustentado por formas que são orgânicas, onde nesse design você vai ter o total controle da obra, tá certo? E só um spoiler de aula, vocês vão criar para mim um mobile, tá? A música que vocês estão ouvindo, ela também vem baseada nessa chamada arte cinética, ok? Aqui é em tamanho natural, real, tá? Em tamanho ampliado, para falar a verdade. Isso aqui é puro design. É pura matemática, ok? Então tudo aqui é matemática assimétrica, ok? Então aqui, só para finalizar, ok? Tem mais algumas obras dele. Materiais inusitados, geralmente o acrílico e o ferro, metal, tá certo? Embora ele também tenha usado outros materiais, como madeira, ossos. Todas as obras que vocês verem do Calder, ela vai ser ou de acrílico ou de metal, ok? Sempre trabalhando esse equilíbrio, essa simetria. E elas são obras cinéticas, por quê? Porque elas se movimentam sozinhas no espaço. Não precisam de alguém mexendo o tempo inteiro. Você, claro, você dá o pontapé inicial. Porém, o que vai acontecer? Ele vai se movimentar por conta própria. Isso é física também. Bom, aqui vem o sentido de arte cinética, tá? Então, arte cinética ou cinetismo representa o movimento artístico moderno das artes plásticas, surgido em Paris na década de 50. Como o próprio nome indica, determina uma arte vibrante e dinâmica que possui como principal característica o movimento. Cinética é movimento. Você já deve ter aprendido em física, em cinemática, mas o significado de cinética é movimento. Então, aqui, a obra de Calder, por exemplo, ela é uma obra abstrata, uma obra móvel. Por quê? Porque ela tem movimento, ok? Bom, lá na página 48 do livro de vocês, tem uma oficina. Gostaria que vocês fizessem e me apresentassem. Mandassem por e-mail, duvidasarte@outlook.com, ok? Então, olha só. As formas geométricas e a matemática foram os princípios da criação da arte concreta. Os artistas que fizeram parte desse movimento artístico trabalharam com pintura, escultura e desenho em suas produções. Deixa eu botar aqui de novo para a gente ver. Com base nos elementos usados pelos concretistas, escultóricas feitas em papel colorido. Para tanto, elabore em uma folha de papel sulfite o projeto que norteará seu trabalho. Selecione os papéis e materiais que você vai utilizar em sua criação. Trabalhe os recortes, as dobras e encaixes de suas peças. Experimente os fios, os arames e também o ponto de apoio. Ok? O que vocês vão fazer? Aqui está pedindo para colocar na escola, mas eu vou pedir para vocês o seguinte. Vocês vão fazer esse mobile, vão gravar para mim e vão enviar, ok? Para quando? Hoje é segunda, tá certo? Hoje é segunda, então eu quero isso para outra segunda, tá bom? Dia 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dia 15. Tranquilo? Vamos continuar, gente. Vamos continuar. Bom, deixa eu fechar aqui rapidola.
Já que nós falamos já a ideia do que era o concretismo, de onde veio a ideia do concretismo lá da Bauhaus, lá do abstracionismo, das vanguardas russas, agora nós vamos trabalhar esse mesmo concretismo, só que no Brasil. Ou seja, ao invés de eu ter a ponte e o cavaleiro azul, eu vou ter aqui o grupo Frente e o grupo Ruptura, que eu falei lá no início, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então, onde é que vai, com o que vai começar? Com o que vai começar no Brasil, de fato, esse concretismo, tá? Com a obra chamada Unidade Tripartida do Max Bill, vemos lá em cima, tá? Que impulsiona artistas brasileiros desejosos de encontrar uma nova posição estética, que é essa bem aqui, ó. Ok? Unidade Tripartida. Bom, aqui eu tenho a versão, aquela versão de cima é a versão externa, porém essa daqui, deixa eu aumentar, ela vai ser o quê? A versão indoor, a versão interna, ok? E é dessa daí que vocês estão vendo agora que os artistas brasileiros eles vão se basear. Tranquilo? As bases desse concretismo brasileiro, como eu já falei, eles vão estar nas vanguardas russas, tá? E no abstracionismo. Mais precisamente, aqui com o nosso amigo Kandinsky, no abstracionismo que a gente já falou lá em cima, tá? Aqui eu tenho um quadro dele, certo? Sem título. Então, assim, o que vem a ser esse concretismo no Brasil, tá? Tu pode trabalhar o concretismo na forma visual, certo? Na forma visual como quadro, que nós vimos lá em cima, certo? Deixa eu fechar aqui. Que nós vimos lá em cima. Deixa eu pegar aqui, peraí. Aqui, ó. Que nós vimos, podemos trabalhar na forma visual, a matemática pura. Aqui também eu tenho uma obra concretista, uma escultura, para falar a verdade, concretista, um mobile. Você também pode trabalhar o concretismo, tá? O poema concretista, ele vai se dar da seguinte forma: você vai criar desenhos utilizando a palavra, tá certo? Então, o poema concreto, ele pode ser entendido como uma palavra visual, tá? Qual é o exemplo que eu posso dar? No livro de vocês, lá no arquivo, página 49, tá? Tu tens o poema Desfiladeiro. DSF, e assim até o desfiladeiro estar completo. Por quê? Porque isso vai te dar a sensação de movimento. E o poema concreto, ele é movimento puro. Vou te dar um outro exemplo. Desculpa. Tem um poema concreto chamado Beba Coca-Cola. Babe Caco-Cola. Beba cola cloaca. Babe cola. E vai continuar. Formado com a palavra luxo, criando as letras L-I-X-O. Então tudo isso é movimentação, é o chamado poema concreto, ok? Bom, lembram que eu falei que tinha dois grupos no Brasil concretos? O grupo Frente e o grupo Ruptura. No caso aqui a gente vai falar um pouquinho do grupo Frente, tá? Percebam na imagem a matemática pura, a geometria pura, ok? Bom, o grupo Frente, ele vai ter... Então, é matemática pura. Lá em cima, o Mondrian, que é esse bem aqui, ó. Ele também, no abstracionismo geométrico, ele vai trabalhar essa questão da matemática pura e aplicada, ok? Mas no Brasil, o que vai acontecer? O grupo Frente, vou botar aqui, ele vai pegar esse rigor matemático e
vai ter como base, não só no Brasil, mas no mundo, para um movimento chamado de Op Art na década de 60. Quem são os principais artistas do Grupo Frente? Valdemar Cordeiro, Luiz Saciloto, Lothar Charux e Geraldo Barros. Além de serem artistas, alguns deles também eram arquitetos, ok? Bom, aqui eu tenho algumas obras, tá? Por exemplo, essa daqui de Valdemar Cordeiro, certo? Se tu perceberes, ele vai trabalhar o quê? Uma geometria baseada na lei de Fibonacci, no número Fibonacci. Então, isso também é matemática pura, ok? Aqui, por exemplo, Lothar Charux, certo? Lothar Charux do Pac-Man para trabalhar uma espécie de op art, de arte ótica. Se tu perceberes, ele dá a sensação de movimento horário, tá? E no meio tem uma linha reta. Mais uma obra de op art, tá certo? Do Grupo Frente. E uma obra construtivista, também feita pelos integrantes do Grupo Frente. Porém, existiu um grupo de artistas que eles já não mais queriam trabalhar essa questão matemática pura e aplicada, igual como se fosse algo vindo da Europa, tá certo? Então aqui você vai ter o Grupo Ruptura, lá no Rio de Janeiro, tá? Onde eu vou ter uma geométrica concreta, com uma não tão rígida, ou seja, eu não vou me utilizar eles vão ser chamados de neoconcretos. Eles vão aprimorar ou vão modificar esse concretismo que veio de fora, tranquilo? Esse construtivismo que veio de fora. Então aqui eu tenho mais alguns artistas que são os mais conhecidos dentro do meio. Hélio Oiticica, Lygia Clark, Lygia Pape e Franz Wiseman. Você já deve ter ouvido falar de um grupo chamado Parangolés, com Rebolation, não é? Pois é, o parangolé é essa roupa, isso é uma roupa, que é o próprio corpo, que é a própria cor, ok? Aqui eu tenho Bichos de Lygia Clark, tranquilo? Também é uma daqui. Lygia Pape com Oceano de Cabeças. E Franz Wiseman com Sem Título. Bom, pra gente finalizar aqui rapidinho, só relembrando, o que é figurativo e o que é abstrato. Figurativo, gente, é tudo aquilo que eu posso ver e eu vou entender, como eu já falei anteriormente, eu vou entender da mesma maneira. Um grupo de pessoas vai entender a mesma coisa sobre o mesmo objeto. E o abstrato é aquilo que cada um vai ter um entendimento, cada um vai ter uma percepção, ok? E assim nós encerramos. Então, gente, para casa, para vocês, eu quero que vocês façam a página 50 com leitura dinâmica, tá? Onde você vai ter um texto e a partir desse texto você vai analisar sobre a ótica do concretismo, tá certo? No checagem você vai ter 2 atividades sobre o concretismo brasileiro, tá? Então, tá fácil, do Ivan Serpa. O Sua Vez, no caso, página 52, vocês vão produzir para mim junto com o Mobile e vão me entregar também, ok? Vão me mandar a imagem, o vídeo, não sei. E lá no segundo olhar tem 2 questões. Uma sobre a década de 60, que nós já falamos lá, do consumismo, blá blá blá, não sei o quê. E a outra é um trabalho prático. É um trabalho prático sobre uma obra concretista, tá certo? Então, qualquer dúvida
Podem mandar e-mail novamente, duvidasarte@outlook.com. Fiquem bem, ok?